Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais um Sem Edição. Hoje é segunda-feira, dia 23 de maio. Segunda-feira, dia de Reinaldo Azevedo, aqui em TV. Já, Reinaldo, tudo bem? Tudo bem comigo? Está tudo ótimo. E com o Romero Jucá? Pois é, você vai falar sobre isso já. Lembrando, olha, nós estamos ao vivo pelo Facebook nesse momento e esse programa será apresentado também no site de Veja às 21 horas, horário em que tradicionalmente ele é exibido às segundas-feiras. Reinaldo, bom... Senhor Romero Jucá, senador de Roraima, nomeado ministro do Planejamento do presidente Michel Temer, foi flagrado em gravações numa conversa com o ex-dirigente da Transpetro, Sérgio Machado, um patriota, na qual ele fala num pacto para frear a Lava Jato. Precisamos trocar esse governo para... Precisamos trocar esse governo para dar um jeitinho. Talvez Romero Jucá será o ministro mais breve do governo Michel Temer, Reinaldo? Eu espero que sim. Não é a primeira vez que eu me opus à nomeação dele. Quando eu digo me opus como observador da cena, né? Fui contrário à nomeação dele. Eu acho que o Temer fez mal em escolher o ministro, com essa importância que ele tem. E agora, evidentemente, a situação é insustentável. Não adianta. Olha aqui. Vamos lá. Romero Jucá, e você sabe disso, porque você transitou e transita em Brasília. Romero Jucá é um dos políticos mais habilidosos que há no Brasil. Ele é habilidoso, ele é inteligente, ele é articulado, ele é competente. Mas ele tem uma biografia controversa, para dizer o mínimo, né? Pois é. Tem muitas explicações a dar, né? Ele deu uma entrevista coletiva hoje muito boa. Quer dizer, o Romero Jucá não precisa de media training. Né? Ele é um cara que ele vem, olha aqui, eu ser investigado não é vergonha. Ele quase que transforma ser investigado no mérito, né? Disse ruim é ser condenado, mas ser investigado não, é normal e tal. Não obstante tudo isso, a situação dele é insustentável. Então vamos lá. O Michel Temer não pode se descuidar nunca do que foi que o fez presidente da República. Eu já escrevi isso, reitero, escrevi isso hoje de novo 2 vezes. Ele não pode se descuidar do que o fez presidente da República. Ele é presidente da República porque a Dilma cometeu crime de responsabilidade, é verdade, esse é o fato jurídico. Mas ele é presidente da República porque as ruas o colocaram lá. Quando eu digo as ruas, é o sentimento de moralidade do povo brasileiro, o sentimento médio de moralidade do povo brasileiro. As pessoas não aguentam mais tanta sacanagem, as pessoas não aguentam mais tanta sem-vergonhice. Por mais que o Romero Jucá queira dizer que ele não disse o que ele disse, ele disse. Ele disse, olha aqui, lá para o Sérgio Machado, que estava gravando tudo diligentemente, né? Olha aqui, precisamos realmente trocar esse governo, fazer não sei o quê, porque a hora que trocar o governo, tudo se acalma. Atenção, querido telespectador, querido internauta, né? Querido você que está me ouvindo ou agora ou daqui a pouco à noite. Não há nada que ele possa fazer contra a Lava Jato. Zero. Note, para ele fazer alguma coisa contra a Lava Jato, seria preciso que compactuasse da safadeza o Janot, o Dallagnol e seus rapazes nervosos, Força-tarefa do Ministério Público. Força-tarefa toda, a Polícia Federal, né? E o juiz Sérgio Moro. Todo mundo. Então, um grande conluio, aliás, o PSOL está com essa tese hoje, já. Né? O PSOL, que é o PT de verdade, que o PT que tem é o PT falso, né? O PT oficial é o PT falso, o PT de verdade é o PSOL. Né? Só o que é a prisão, né? Isso, que é a prisão do Romero Jucá e se prova que a Lava Jato é uma grande conspiração e tal. Não há conspiração nenhuma. Atenção! Se fosse possível conter a Lava Jato, o governo da Dilma não teria contido? Aliás, o Zé Eduardo Cardoso é amigo do Janot. Eles conversavam, eles faziam reuniões fora da agenda. Né? Deu para controlar? Não deu. Alguém controla? Não controla. O Alexandre Moraes está lá, um ótimo ministro da Justiça. O Alexandre Moraes já tomou uma providência. Ótimo, excelente. Fica o Daiello. Se o Leandro Daiello quiser, ele fica. Ninguém vai tirar o Leandro Daiello de lá. Né? Então não há, saiba você que está me ouvindo, me vendo, não há possibilidade de interferir na Lava Jato. Agora, o ministro falou aquilo que ele falou e não adianta. Aí em política, a aparência é tão importante quanto a essência. A aparência é tão importante quanto a ocorrência. Né? De novo, aquele clichê maldito da mulher de César, mas é verdade.
Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. E a depender do momento, parecer chega a ser mais importante do que ser. Né? Se você tem um ministro lá com uma biografia já controversa, né, que está sendo investigado, já não deveria ter a importância que tem no ministério. Né? E ele é um dos... Se a gente fosse eleger 2 homens importantes do Temer, um é o Meirelles e outro é ele. Tá certo? O Meirelles com a economia, vou aproveitar o seu comentário, econômica. Reinaldo, para embarcar já aqui. Um dos comentários que pintou por aqui no Facebook, o pessoal que nos assiste, pergunta justamente isso. Poxa, então em uma semana o Temer vai perder o seu braço direito na articulação, né? Vai. Quer dizer, vai. Eu acho que deveria. Entende? Tá se comentando, por exemplo, o nome do Moreira Franco para o planejamento. Acho um bom nome, que eu saiba, não tem nada contra o Moreira, é um bom articulador, conversa, tem a mesma influência que tem o Jucá no Senado ou no Congresso? Não tem. Não tem. Porque o Jucá, além de tudo, ele soma, vamos ser claros, né? Ele soma rigor técnico, ele é economista, ele conhece planejamento, conhece mesmo. Né? Cuidava do orçamento, da União no Congresso. Isso. Né? Com a influência política. Ele transita muito bem ali nos bastidores do PMDB. Ele é uma boa solda dos vários PMDBs. Ele é PMDB do Temer, ele é PMDB do Renan, ele é PMDB de... Ele junta as pessoas. Né? No meu entendimento, tem de perder para não perder coisa maior do que isso. Eu vou lembrar aqui a fala do ministro Aires Brito, aliás, amigo pessoal do Temer, foi aluno do Temer, né, no doutorado, acho. Um presidente tem a legitimidade do momento da investidura do cargo. Né? Quer dizer, o Temer é o presidente legítimo do Brasil. Ele foi eleito junto com a Dilma está impedida no momento... Né? Espero que seja para sempre, e ele é o presidente legítimo do Brasil. Agora, legitimidade política também se perde no curso do mandato, como a Dilma perdeu. Né? O Temer já vem de uma escolha para a liderança da Câmara, André Moura, o pronome dele? André Moura, do PSC Sergipe. É inaceitável apenas. Né? É outra decisão. Aquilo foi meio uma imposição de 12 partidos para ele, 225 deputados. Ele acabou concordando, não deveria, era a hora do murro na mesa, falou, não vou aceitar. Esse não. Com 3 denúncias aceitas pelo Supremo, réu em 3 processos, investigado em 3 inquéritos, um deles por suspeita de homicídio. Então, esse cara não pode ser líder do governo na Câmara. O Jucá, não é isso, não é essa gravidade... Mas não adianta, na função em que ele está, desmoraliza o governo. Nós não podemos esquecer, não podemos esquecer que o Temer só é presidente porque a sua antecessora está impedida em razão de uma acusação de crime de responsabilidade. Não é? E insisto, e quem botou lá foi a rua. Não dá, quer dizer, o presidente tem de saber também que as forças que apoiaram o impeachment, né, e as pessoas que apoiaram o impeachment, e eu estou entre aquelas que apoiaram, nós não somos blog sujos. Né? Nós não somos blog sujo. Blog sujo... Que, aliás, agora vai ficar sem dinheiro, hein? Vai ficar sem dinheiro. Não, já estão se arranjando, viu? Já estou vendo assim, tem a Assembleia Legislativa do Rio financiando não sei quem financiando o outro, tudo da turma ali. Deixa eu dizer uma coisa, nós não somos blog sujo. O Temer não vai ter do outro lado do impeachment, dos que são contra o impeachment, do lado favorável ao impeachment, o Temer não vai ter a licença que o Lula tem com os blogs sujos. Porque aquilo é crime organizado, não é o nosso caso. Né? Eu defendi a posse do Temer, defendo a posse do Temer. Agora, nós temos critérios. E os critérios são os critérios republicanos. Não tem jeito. Né? Se eu admito aqui, ali, bom, não tem quadro no momento, a pessoa está meio investigada, mas não com essa centralidade que o Romero Jucá tem. É claro que as pessoas passarão a desconfiar de que do posto dele ele vai tentar de algum modo manobrar para não ser investigado. E insisto, dá para fazer isso? Não, mas as pessoas não vão acreditar. Não há saída, não dá para continuar no governo. Ele tem de saber disso.
Puxa, mas aí perde base no Senado e ainda não a Dilma não foi julgada. E, olha, eu vou dizer o seguinte, qual é o preço para manter o Temer? O preço para manter o Temer é a gente ter que arcar com essas coisas todas? Não. Ninguém vai pagar esse preço. Lembrando que o Sérgio Machado, né, Reinaldo, negocia também uma delação também, e essa premiada, altura, né? você quer saber? Acho que é só a primeira etapa isso aí. Tem muita gente comentando aqui sobre quem teria feito esse áudio. Você meio que o próprio deu a entender Sérgio agora Machado. que seria ele mesmo. Sérgio né? Machado, não tenho dúvida, eu não tô... Para mim é lógica elementar. Os procuradores fazem isso, a gente sabe, a Polícia Federal fez isso, a gente sabe. Está negociando delação com o cara, dá um jeito de... Lembrem-se que a Polícia Federal plantou um cara dentro do Palácio do Buritis, em Brasília, para pegar o Zé Roberto Arruda. Um secretário, como é que chamava lá, o Picareta, que também lembra o Zé Roberto Arruda, o governador do Distrito Federal? Eu lembro. O tal do delegado, que era secretário lá? Pequeno branco Bom, aqui. mas a gente acaba lembrando aí. Produção, procura para nós. Essa era a Operação Caixa de Pandora, não era isso? Não era Caixa de Pandora, não. Aquela operação do Distrito Federal que depois, que acabou depondo o Zé Eduardo Arruda, pegando dinheiro, escondendo dinheiro em saco de envelope, não sei o quê. Eu lembro. Era um secretário do Zé Roberto Arruda, que tinha feito delação, tá certo? Tinha feito acordo com a Polícia Federal. E a Polícia Federal plantou o cara lá, o cara com câmera, filmando o Zé Roberto Arruda pegando dinheiro. Então, assim, é claro que foi o Sérgio Machado. Quem foi que vazou? Que foi ele que gravou? Foi. Foi ele próprio que vazou? Não sei. Se o vazamento veio da Procuradoria, também não sei. Se veio dos promotores, não sei. Dos procuradores, não sei. Agora, esse é o tipo de conversa que se houve uma, houve mais de uma. Você vaza uma, daqui a pouco você vaza outra, e vaza outra, e vaza outra, e isso vai minando a credibilidade do governo. O Temer tem que ter clareza disso. Deu a chance do Jucá se explicar, se explicou, não está condenado, não tem como continuar no governo. Se continuar no governo, é o governo que corre o risco de não continuar. Sem querer ser exagerado. Nós não estamos para isso. Infelizmente, vem num momento péssimo, no dia de entregar a peça orçamentária, ou a previsão do novo, a revisão do orçamento. Fazer o quê? Fazer o quê? Né? Jaqueira da jaca, quer dizer, não adianta. O MDB vai ter que se depurar até a coisa dar certo. Você tocou no assunto economia, eu queria fazer uma pergunta para você sobre economia, mas antes, só para esgotar o noticiário político-policial da Operação Lava Jato, hoje a 29ª fase da Lava Jato saiu às ruas, né? Cumprir mandado de prisão. Com meu netinho, vai ter a 300ª. Reinaldo, eu queria... Você se lembra de João Cláudio Genu? Reinaldo Azevedo, é incrível como a Lava Jato, ela traz esses fantasmas do mensalão de volta, né? Sabe por quê? Porque era tudo uma coisa só. Era tudo uma coisa só. O mensalão, na verdade, assim, não existia um case mensalão, depois um case petrolão. Havia uma grande quadrilha, né, que se assenhoreou do Estado, liderada pelo PT, e que estava aí operando. Entendeu? Esse, no caso, é do PP, mas estava operando para quem? O PP estava subordinado a que partido? A que projeto de poder? É a mesma coisa, os operadores são os mesmos. Está lá o Zé Dirceu de novo, está aí esse Genu de novo, estava lá os doleiros, todos, a mesmíssima quadrilha operando do mesmo modo, apenas que o Petrolão, digamos, teve um epicentro na Petrobras. Só isso, né? Mas a gente viu que não só também, quer dizer, é epicentro mesmo, porque há outros centros. Aí tem o Eletrolão, aí tem o negócio do planejamento. E onde quer que você vá? Onde quer que você vá, virou um método de administração. Virou um método de administração. Chama a atenção no despacho em relação ao Genu, Reinaldo. Enfim, as autoridades afirmam que absolvido não, prescreveu a pena dele. Né? Prescreveu. Né? Então as autoridades escrevem que ele comprovadamente continuou recebendo dinheiro de propina de 2005 até 2013. E mais, no mensalão era 1 milhão que ele teria sacado. Dessa vez, 7 milhões de reais. A ambição vai crescendo. Note, enquanto o mensalão estava sendo julgado na Câmara,
a sem vergonhice continuava. Eles continuavam operando do mesmo jeito, como se não tivesse acontecendo nada. De tal sorte estava entranhada ali a corrupção no governo, né? Então, note, este corte do governo Dilma para o governo Temer tem de simbolizar também a interrupção desse tipo de coisa, né? E para que simbolize isso, não pode haver essas figuras aí cheias de suspeição atuando, né? Você quer um governo moralista, não pode ser do PMDB. Bom, se a gente for por aí, não pode ser de ninguém. De alguém tem de ser. Então, vamos, à medida que os problemas vão aparecendo, que eles sejam retirados do caminho. Não dá para o Jucá continuar no governo. Se ele tiver o patriotismo que diz ter, ele passa a atuar em favor do governo no Senado enquanto ele estiver lá. É o que resta. Reinaldo, então antes da gente falar um pouco de economia, vamos passar para os nossos internautas, telespectadores. Como diria Dilma, vou dar um oi para os internautas. Oi, internautas. A informação que ficamos devendo. A operação de fato se chamava Caixa de Pandora. Caixa de Pandora mesmo? E quem efetuou as filmagens, o ex-secretário de Relações Institucionais, como você lembrou, foi o Durval Barbosa. Durval Barbosa, o delegado. Ele tinha uma espécie de videoteca. Né? Aliás, aquele escândalo tem vídeos maravilhosos. Tem dinheiro na meia, na cueca, na bolsa, no envelope, tem oração, lembra? Tem a oração da propina. Oração da propina. E esse cara foi plantado lá pela Polícia Federal. O tempo todo, ele ficou colhendo provas contra o Zé Roberto Arruda. Então, esse tipo de coisa. Você põe lá, quer a delação premiada, me ajuda aí e tal. Fazer o quê? Né? Aí você, não vai poder usar em juízo porque a prova foi colhida ilegalmente, sei lá o quê. Não precisa usar em juízo, né? Precisa? Não. A questão de resto... E outra coisa, viu, Silvio? Isso me lembra o seguinte, até escrevi hoje também. O Jucá diz, o advogado, não há nada contra ele, não sei o que tal. Do ponto de vista penal, de fato, nada. O pessoal está dizendo, ele tentou obstruir a justiça. Não tentou. Uma coisa é você falar que vai fazer, outra coisa é, não, eu já falei no Supremo, não sei o que tal. Não tem obstrução de justiça aí, né? Mas a questão é política. E políticos caem por questões políticas também, né? Eles decidiram ser políticos. Aliás, tem um comentário interessante que passou aqui pela timeline. O pessoal perguntando, Reinaldo, a situação do Jucá não é parecida com a do Delcídio? Também flagrado, né? Embora ali a trama era mais complexa. Acho que não, pelo seguinte. Veja só. Aqui eu vou escandalizar um monte de gente, mas vamos lá. Primeiro que eu achei a prisão do Delcídio um exagero. Atenção. Uma coisa é você falar que você pretende fazer tal coisa. Outra coisa é ver a prova de que você fez tal coisa. Prova de que ele fez não tinha. Tinha a pretensão de fazer. O que eu quero dizer com isso? Se alguém me pega dizendo assim, Silvio, vou explodir amanhã o Empire State Building. Né? Você vai me prender porque eu falei ao telefone que eu vou explodir o Empire State Building? Não. Se você não tiver indícios, eu só posso ser um maluco. Se você não tiver indícios de que ele está, não tem como. De qualquer modo, o caso do Delcídio é diferente. O Delcídio estava conversando com o filho de um investigado, oferecendo dinheiro ao filho do investigado e tramando um plano mirabolante de fuga do investigado, que estava fazendo delação premiada. Aí sim, então veja, se você quiser caracterizar obstrução de justiça, eu estou falando de direito aqui, tá bom? Estou dando opinião moral. Se você quiser caracterizar a obstrução de justiça, você tem elementos aí. Né? Você tem elemento porque o cara é um investigado. O Jucá não está falando de nenhum investigado em particular, está sendo genérico. Não, é muito importante que o presidente Temer, que o Temer assuma. O outro porque se ele assumir, dá um jeito, né, de esfriar esse negócio e tal, não sei o quê. A rigor, não tem nada aí. Do ponto de vista criminal, zero. Zero. Pode pegar qualquer criminalista. Zero. Tá certo? Mas, fazer o quê? Nada. Ou vocês acham que o Jucá chega lá pro Sérgio Moro e falou, Sérgio Moro, dá uma quebrada aí. Ajuda aí. Ou na Procuradoria-Geral da República, Januza. Ou chega lá pro Dallagnol, né? Dallagnol, Dallagnol. Alivia aí pra mim. Alivia pra mim. Não é a menor possibilidade. Muito bem. Então,
Do ponto de vista criminal não há nada, penal não há nada. Do ponto de vista factual, zero também. O problema é político. O problema é político. A política não pode aguentar esse tipo de desaforo. Acabou. Eles são políticos. A política é necessária. Entende? Política é necessária. Se a gente não administrar o mundo pela política, nós vamos administrar pela porrada. Então é melhor o P da política do que o P da porrada. Não adianta, não dá para segurar. Então não é a mesma coisa do Delcídio. Insisto, o Delcídio tem um caso em particular, ele está atuando sobre uma testemunha, que estava fazendo delação premiada. Aqui não, aqui é uma conversa. Não sei o quê, será que não dá aí uma amenizada e tal? E com o Sérgio Machado claramente estimulando o Jucá. E eu vou te falar uma coisa, né? O Jucá, sendo quem é, cair nessa conversa... Não fica a sensação de que ele está conduzindo ali, né? Olhando a transcrição... Que é o Sérgio Machado? Claro! Claro. Ele está puxando o outro para o outro começar a falar e o outro fala. Dando corda, né? Dando corda. O Jucá ter caído nessa é sensacional. Caído nessa numa conversa com um cara que está sendo investigado. Que já se sabia que o Sérgio Machado, em março, foi? Faz 2 meses. Todo mundo sabia a situação do Sérgio Machado. É verdade. Reinaldo, temos ainda a economia, os 170 bilhões, mas antes dá tempo de ler aqui mais 2 comentários para você, na mesma linha, tanto da Vânia quanto do Fernando Moura. Se há risco do Temer perder o pulso, você meio que já falou sobre isso. Eu acho assim, não acho que há risco de perder o pulso desde que tenha pulso. Eu não quero parecer tautológico, mas pulso não é uma coisa abstrata. Verdade. O pulso, ele tem que ser demonstrado. Se começar a não demonstrar, perde. Isso, amigo, não adianta. Política não tem vácuo. Nem que seja para o vácuo ser ocupado pela desordem. Mas não tem. Se vem, André Moura, não sei o que tal. Então tá. Jucá, não, mas também não é bem assim como o Jucá está dizendo, como estão dizendo. E aí sim. Quer dizer, você não pode partir do princípio, não se pode partir do princípio de que entre esse governo anterior não há distinção e tal, porque senão fica com a Dilma mesmo. Se é para ficar na bagunça, entende? A gente fica com a Dilma. Essa foi uma frase do próprio Romero Jucá na sexta-feira, me recordo, quando apresentaram os números da economia, e a gente já embarca nesse assunto, quero deixar claro qual é a diferença entre um governo e outro. Aquele governo maquiava, aquele governo falava de contabilidade. Mas foi uma frase do próprio Jucá. Claro, e é verdade, veja, maquiava mesmo, né? A gente viu um déficit de 96,7. Vamos lá, então já vamos embarcar nesse assunto, vamos lá. Então vai, diga. Governo, sexta-feira, anunciou o tamanho do rombo deixado pelo PT para 2016, 170 bilhões, isso sem os números da Eletrobras, de outras estatais. Está subestimado isso. Bom, e eu pergunto para você, Reinaldo, amanhã vem medidas. O ministro Meirelles, ministro da Fazenda, disse que vem medidas por aí. O que você espera e também o que é que você achou desse rombo? É muito dinheiro. Olha, então, em primeiro lugar, quando você está maquiando em quase 100% um rombo que já é de 96,7 bilhões, dizer o quê? Dá conta da barafunda que a Dilma levou às contas públicas, E atenção, aí não tem renegociação de dívida de Estado, aí não tem alguns papagaios de estatais. Tem gente muito boa dizendo que isso passa fácil de 200 bilhões. Quer dizer, então, o governo, a Dilma quebrou o país. Eu não sei, eu não vou dizer assim, o que eu espero. O que eu acho, com as pessoas com as quais eu conversei, na área de economia, gente que eu confio, eu não vejo saída para o tamanho do gigante, como diz o Camões, eu não vejo saída que não passe por um corte de gastos que, de algum modo não, que vai afetar a área social, sim, lembrando que a Dilma já cortou a área social pra caramba no orçamento de 2016, por exemplo, creche, 87%, Minha Casa Minha Vida, 74%, reforma agrária, 54%. Então, o orçamento anterior já tinha um corte brutal. Mas acho que o corte vai ser ampliado. E eu
não vejo como não conseguir alguma receita de imposto novo. É isso que eu ia te perguntar, e porque tem gente comentando sobre isso, justamente, Reinaldo. Aí eu acho que sim, aí fala assim, mas para Dilma não, para ele sim. Para Dilma não, porque o governo estava mentindo. Então é por isso que a credibilidade é importante. Se você tem um governo crível, se você tem um governo no qual as pessoas confiam, este governo pode pedir alguns sacrifícios. Isso eu falei aqui já desde o primeiro dia. Do governo Temer, quando teve o afastamento. O Macri fez isso na Argentina, cobrou sacrifícios, deu exemplo. Então, assim, o governo, primeiro, tem que cortar mesmo. Disse que ia cortar 5 mil, tem que cortar. Se der para cortar 10 mil, corta 10 mil. Servidores de confiança. Servidores não, funcionários lá de confiança. Né? Então, primeiro tem que cortar. Segundo, não pode ter que ficar dando explicações dessa natureza como está dando hoje. Tá certo? E aí sim, então, dando o exemplo, vai lá e tenta negociar com a sociedade, porque vai ter que negociar corte e vai ter que negociar imposto. E o Temer tem de ir para a televisão, e não só para a televisão, para todos os meios de comunicação, e fazer o retrato da herança maldita do PT. O que foi que eles nos deixaram? O que foi que eles nos legaram? Tá certo? Que eu estou vendo em algumas áreas do PT dizendo, estão exagerando o déficit. Mentira! O déficit ainda está subestimado. Vai ser maior, muito provavelmente. Né? Então, tem que ser transparente, tem que contar tudo, não pode ficar dando explicações fora daquilo que é o essencial do governo, como essa história de Jucá, como a história de André Moura. Vai ter que cortar gasto para valer. E eu acho que vai ter que ter alguma forma de imposto, precisa ver qual. É a CPMF, é aumentar a CID, é não sei o quê. Alguma forma de arrecadar mais vai ter, né? Porque as coisas estão realmente muito ruins. Renato, temos alguns minutinhos ainda, então eu vou embarcar mais um comentário que passou por aqui. O pessoal pedindo para que você comentasse a questão da chancelaria, porque o ministro José Serra deu declarações na semana passada, dizendo que chega, acabou, Itamaraty não vai mais atender partido Serra político. Eu acho que o Serra tem sido nossos leitores, os seus leitores, adoram falar de bolivarianismo, Reinaldo, solta o verbo. Vamos lá. Não, eu acho que o Serra é uma das boas notícias do governo, até agora, né? Eu apelidei o Celso Amorim, o grande ministro das Relações Exteriores do Lula, que de algum modo deu o espírito da política externa até agora, né? Até havia pouco, de megalonanico. Depois virou até uma capa da Veja, né? Megalonanico porque ele tem, né, não é uma crítica à compleição física, mas à megalomania dele, né? Um contraste entre a megalomania e a estatura. É evidente que o Itamaraty, na minha opinião, foi a pior área do petismo, de todas, né? Jogou a política externa brasileira no lixo, condescendeu com todas as ditaduras, fez vista grossa para as transgressões dos direitos humanos. O Lula se abraçou com tudo quanto é facínora, mundo afora. Se opôs a todas as democracias, é incrível, mas parece uma caricatura, mas é isso. O governo do PT, nesse tempo, foi hostil às democracias e foi condescendente com ditaduras. Né? Foi hostil aos Estados Unidos, foi hostil a Israel e foi hostil foi complacente com todas as ditaduras árabes e com o Irã, né? Que não é árabe, é persa, mas autoritário do mesmo jeito. Né? Votou de forma sistematicamente errada na ONU esse tempo todo, mas, do ponto de vista técnico, o mundo todo já sabia que a tal rodada Doha, da reestruturação da Organização Mundial do Comércio, para privilegiar os países do Hemisfério Sul, não ia dar certo, já estava claro que não ia, os países estavam optando por acordos bilaterais. O Brasil foi o último a apostar numa reorganização e tal. Resultado, os outros países todos fizeram acordos bilaterais, o Brasil tem 3 acordos bilaterais. Um com a Palestina, outro com o Egito e outro com Israel. É isso que a gente tem. Né? E o Mercosul impedindo o Brasil de fazer os outros acordos, porque da forma como está o Mercosul hoje, para o Brasil fazer o acordo, todos os outros países têm que concordar, e os outros não concordam, a Venezuela não concorda, então não dá, e pronto, ou a Argentina não concorda, enfim, está tudo errado na política externa brasileira. Né? E o Serra deixou isso claro, do ponto de vista técnico, e do ponto de vista político, deu a resposta adequada, sim. Tanto é que o Celso Amorim escreveu um artigo delinquente na Folha, domingo,
tentando responder às críticas do Serra e não conseguiu. Só reiterou as coisas estúpidas que ele próprio fez no Ministério. Então, atenção, se há um ministério, uma área do governo em que não há 1 milímetro a recuar, não há 1 milímetro a retirar do que foi dito, é justamente as relações exteriores. Acho que o Serra entrou muito bem, foi ao ponto, e é isso mesmo, e tem que combater essa canalha. Chama a atenção, por exemplo, Cuba, né, Reinaldo? Cuba, Venezuela. Cuba está liderando uma campanha contra o Brasil. Exato, dizer, tem um golpe contra a democracia. Que países são esses para falar em democracia? Então veja, Cuba, Venezuela, Equador, outro tiranete, o Bolívia, o falso índio, o índio de Araque. Quer dizer, são essas pessoas que vão falar que o Brasil não está respeitando a democracia. Ora, bolas, né? E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos também veio lá com uma cascata. Essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Dilma, aliás, brigou com a comissão. Lembra disso? No caso de Belo Monte? A comissão pediu para suspender. A Dilma não só não suspendeu, como cortou o dinheiro da OEA ainda. Ficou brava. Cortou $800 mil da OEA. Não vai pagar. Né? Assim, e mais, Ministério das Relações Exteriores, né? A gestão Amorim e seus amestrados deixou uma dívida de quase 1 bilhão no Itamaraty, né? 800 milhões. Pois é. Né? Um rombo no Itamaraty de 800 milhões. Então o Celso Amorim, melhor coisa... E outra coisa que eu adorei do Celso Amorim, né? Disse assim, como é que o texto do Serra lembrou o tempo da ditadura. Quem serviu a ditadura foi o Celso Amorim. Em 79 ele era presidente da Embrafilme. Durante a ditadura, se não me engano. Ou não era? Era a ditadura. E a Embrafilme era um órgão daquele modo, com os 6 cineastas de esquerda enfiados lá dentro, era um órgão da ditadura. O Serra não serviu a ditadura, né? Ele fugiu de 2 ditaduras, da brasileira e da chilena. Né? Em 79 estava no Brasil fazia 2 anos. Nessa área, nessa área foi tudo absolutamente bem e correto. Muito bem. Reinaldo, obrigado. Agora você vai para o rádio. Seus ouvintes estão te esperando, hein? Daqui a pouco nos pingos nos is, hein? Vejam lá. Muito bem, esse foi o Sem Edição. Obrigado pela sua companhia ao vivo aqui pelo Facebook. Lembrando que mais tarde esse programa será exibido às 21 horas no site de Veja, o horário tradicional, sempre às segundas-feiras. Obrigado, até mais. Tchau.